Meu nome é Milene Souza e minha hipótese é a recorrência do discurso de vida normal entre os jovens vivendo com HIV, que entra em contradição com a escolha de viver o diagnóstico em sigilo. Acho que o ponto importante para começar a falar dessa dissertação é que ela é uma dissertação que foi desenvolvida em articulação com o projeto de extensão Interagentes, que é um projeto que trabalha potencializando ações locorregionais de enfrentamento ao HIV/AIDS, né? Então, eu recebi um convite para participar da Comissão Municipal de IST/AIDS de Belo Horizonte e ali tive possibilidade de ter contato com jovens que vivem com HIV. Nesse espaço, eu ouvi, de maneira recorrente, esse discurso de que minha vida é normal. Eu vivo normal, eu tenho HIV, mas minha vida é normal. E alguns jovens nessa realidade, inclusive ligados à militância, mantinham em sigilo a sorologia, o viver com HIV. Daí partiu a curiosidade, né? Como existe um discurso tão recorrente, tão forte de que é normal viver com HIV e essa escolha em determinados ambientes e às vezes até essa escolha tão contraditória de militar na causa do HIV/AIDS e ainda assim precisar manter sigilo sobre isso no trabalho, em algumas situações na família ou entre os amigos. Então assim surgiu esse disparador da curiosidade de entender melhor que vida normal é essa, o que está incluído nesse discurso de vida normal. Uhum. E seria esclarecedor contar um pouco sobre o título, Vidas que Seguem. Como foi a escolha desse título e como ele sintetiza, a que ele dá acento, pensando no conjunto da sua dissertação? Sim. Ele foi um título, acho que talvez não seja incomum, né, no desenvolvimento de pesquisas, o título foi mudando ao longo do tempo, né? Passou por algumas questões que sintetizavam pontos que eu estava percorrendo na pesquisa e ao final da pesquisa a palavra vida ficou muito forte, né? Em oposição à questão da morte, né, que apareceu em todas as entrevistas, ali no momento de recepção do diagnóstico, o medo da morte, a expectativa de uma morte prematura e rápida, e depois o conhecimento, não, eu tenho tratamento, se eu efetivamente seguir o tratamento, eu tenho uma vida para seguir. E tenho desafios nessa vida, né, no meu dia a dia. Então, a palavra vida ficou muito forte para mim nesse final. E eu fiquei com essa percepção de que é importante acentuar que a vida segue, a vida desses jovens segue, e segue com desafios que vão para além do HIV. A gente pode dizer que o seu trabalho é uma grande contribuição para as discussões metodológicas, teórico-metodológicas sobre narrativas, sim, além, obviamente, de ser uma pesquisa que contribui para as discussões em saúde. Mas eu queria te ouvir um pouco da metodologia para desenvolver e responder a essa hipótese inicial. Como foi a metodologia do seu trabalho? Certo. Então, na dissertação eu uso a metodologia que chama-se narrativas ficcionais, né, que é de um professor brasileiro da Universidade de Sorocaba, Marcos Geigota. E a ideia de trabalhar com as narrativas ficcionais foi essa possibilidade de ouvir os jovens e contar essas histórias, entendendo que muitos deles optavam por viver em sigilo. Então, de que forma eu poderia contar essas histórias, trazer a público, trazer para debate, trazer para reflexão, sem revelar, né, mas contar histórias completas, mas sem revelar a identidade desses jovens. Foram entrevistados 12 jovens vivendo com HIV, homens, mulheres, né, com idades ali entre 22 e 29 anos. Além das entrevistas, eu realizei também, e isso também em articulação com o grupo de pesquisa, né, e com o projeto de extensão, um encontro de grupo com esses jovens. Então, o material vem tanto das entrevistas individuais quanto desse encontro de grupo. Ainda tem muito preconceito, né? Tem muita gente que não sabe, que não tem a informação da doença, né? E ainda tem aquela imagem lá de trás, né? De quando as pessoas morriam, né? Mas hoje é diferente, né? Ninguém mais morre, né? Se você tomar o remedinho é tranquilo, né? Mas eu não comento com ninguém, não. Só mesmo quem são, assim,
os amigos mais íntimos, né? Que eu falo, mas fora isso, ninguém sabe, não. Nós construímos juntos roteiros de narrativas ficcionais, né? Então, os jovens trazem os temas que eles querem colocar nos roteiros, a gente discute aquele tema, a partir dali criamos uma versão inicial e essa versão continua em discussão com eles até que se chegue a uma construção de uma versão final que vai ser a base para a construção de vídeos de animação, né? Então, além da dissertação, 2 vídeos de animação foram criados a partir dos roteiros junto com os jovens. Por analogia com o que a gente vinha fazendo, né, quais seriam os temas de cada um desses vídeos? Do ponto de vista dos resultados, a que tipo de resultado eles dão visibilidade? Um deles teve um foco muito específico no uso de aplicativos. Esse foi um ponto que apareceu na pesquisa e, curiosamente, não apareceu tanto nas entrevistas individuais, mas no encontro de grupo foi um tema extremamente reforçado pelos jovens. A questão do encontro através do aplicativo e da sexualidade vivida ali com essa intermediação do aplicativo de encontros, né? O vídeo traz o uso da PEP, né, que é uma ferramenta de tratamento, né, após a exposição a algum risco de HIV, é um medicamento que você toma durante 28 dias para prevenir que o vírus se multiplique no seu organismo. Então, esse vídeo fala desses pontos, né? E aí, a ideia é que as pessoas possam assistir o vídeo e refletir sobre esses temas que aparecem ali, além de conhecer, porque para muitas pessoas isso é novo. E o segundo vídeo, ele é mais focado na questão das redes de apoio, voltado para as mulheres, especialmente, porque o que a gente percebeu também na pesquisa foi que as redes de apoio e solidariedade especialmente entre jovens homossexuais, ela tem mais força, né? Grupos de jovens homossexuais, eles têm mais facilidade de se encontrar e se articular como grupo de suporte e solidariedade. E eu não percebi a mesma coisa entre meninas, entre jovens, né? Embora tenha tido conhecimento também e contato com um grupo de mulheres vivendo com HIV, mulheres mais velhas vivendo com HIV, grupos de jovens, especificamente, as jovens não se articulam em grupo, elas não vão para o grupo. Talvez até é uma outra hipótese pelo risco maior de receio do preconceito, né, e do julgamento. E em termos dos resultados e as principais conclusões a que você chega quando concluída a sua dissertação? Sim. Um ponto importante é que é preciso refletir sobre como é que se faz a comunicação com os jovens hoje, né? Pensando não só em HIV, mas em todas as outras questões que circundam o viver com HIV, as infecções sexualmente transmissíveis, né? É preciso falar de sexualidade, né? É preciso falar de sexo, de corpo, né? De encontros, e de que forma isso tem sido feito hoje e como isso atinge ou não os jovens. Conversar sobre esse assunto ainda, né? Sobre sexualidade, HIV, é difícil, né? Pro futuro, acho que pode acontecer isso, né? Vir uma qualidade de vida melhor do que a gente tem hoje, né? Acho que um outro resultado importante é entender que o HIV ele está ligado a questões de outras vulnerabilidades, né? Então é preciso pensar nas mulheres vivendo com HIV, nos jovens vivendo com HIV, pessoas em situação de rua vivendo com HIV, tem vulnerabilidades específicas ali, né? Então é preciso pensar nesse público não só como um discurso biológico, né? Use camisinha, teste, mas é preciso ampliar as discussões sobre particularidades de públicos específicos. E espaços sobre falar sobre viver com HIV. Esse foi um ponto importante, né? Porque pensando lá no início da epidemia, os jovens ou as pessoas que eram infectadas tinham a consequência imperiosa, na maioria das vezes, de morte. Hoje não.
hoje tem tratamento, as pessoas vivem com HIV. Então, quais são as outras singularidades que existem aí no viver com HIV, no dia a dia? Medicação, relacionamentos, questões de trabalho, trazer esse olhar para discutir o viver com HIV.